Bom dia, boa tarde para quem está assistindo esse vídeo. Gente, então vamos lá. Os conteúdos aqui disponibilizados é para você pai que quer ferramentas para poder trabalhar o ensino, aprendizado da ciência matemática ali com seu filho, para você tio, tia, avô, avó, enfim, você que quer desenvolver esse conteúdo de matemática junto ao seu sobrinho, seu neto, seu filho e por aí vai, né? Então, aqui vai ser disponibilizado ferramentas para que você possa ter de maneira um tanto quanto teórica, mas sobretudo de maneira prática, de maneira bem lúdica, de maneira bem aplicada, trabalhar esse desenvolvimento da matemática. Matemática é o bicho de sete cabeças, é a pedra ali no sapato de todo mundo, né? Quando fala em matemática, quando fala em contas, números, quando fala em desenvolver ali algumas continhas, né? Vamos usar esse termo, a galerinha já fica meio de cabelo arrepiado. Mas enfim, a ideia aqui é para que possamos disponibilizar ferramentas para você pai, tio, tia, avô, avó, ok? Então, esse conteúdo é para vocês, beleza? Gente, para quem não me conhece, eu sou o professor Silvio, eu trabalho já há bastante tempo, para ser mais exato, aproximadamente uns 10, 11 anos em sala de aula, trabalhando com alunos das séries finais, ensino médio, preparatório para concursos, certificações, aulas particulares e afins. Então, já tem uma caminhada aí nessa área de ensino e estou aqui justamente para poder auxiliá-los, para poder ajudá-los a resolver aí alguns problemas que vocês têm em relação a ensinar a matemática de maneira bem estruturada, de maneira bem eficiente para seus filhos. Então, antes da gente continuar com qualquer coisa, vamos entender de maneira com linguajar bem prático, tá, gente? Eu não vou usar aqui muitos termos científicos, não vou usar aqui muitos termos acadêmicos, vou tentar ser um tanto quanto mais próximo de um entendimento para que vocês possam compreender, beleza? Então vamos lá. Pessoal, matemática. A matemática, uma ciência exata, todos conhecem dessa forma, mas a gente pode ver que a matemática, ela também é uma linguagem. Como assim uma linguagem? Sim, uma linguagem. Não tem o português. Português é uma linguagem, correto? E a matemática também não deixa de ser. Vou explicar melhor. Quando a gente está começando, quando a criança está começando a aprender a ler, aprender a escrever, ela tem aquele processo de letramento, aquele processo de alfabetização, aquele processo de começar a formar pequenas frases, pequenas palavras, na verdade, antes, né? Começar a entender as vogais, começar a compreender as sílabas, a junção dessas para poder formar as palavras, consequentemente frases, e começar a ter engatinhar esses primeiros passos dentro da linguagem ali que a gente tem, no caso, o português. E se eu falar que na matemática não é diferente? Não é diferente, gente. Por quê? A matemática, a gente precisa ter um letramento, a gente precisa ter uma alfabetização. Vou usar esses termos, tá? Dentro da matemática. Então, o aluno, para ele poder prosseguir a sua caminhada no ensino da matemática, ele precisa compreender. E aí, o compreender a matemática vai começar lá atrás. Primeiro, vamos entender como é que se dá essa divisão da matemática. A gente vai partir aqui para BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Esse documento, um documento extenso, tá, pessoal? Mas, pegando ali o suprassumo, pegando o néctar desse documento, a gente vai ver que ele vai dividir a matemática em 5 eixos, que são eles. Vamos lá comigo. Números, ok? Daí, depois, a gente vai para a álgebra, depois a gente vai para a geometria, depois a gente vai para grandezas e medidas
e depois a gente vai para probabilidade e estatística. Então, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, vai dividir a matemática nesses 5 eixos, ok? Vou até colocar aqui para ficar melhor, para que vocês possam visualizar, possam anotar, caso queiram, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui os 5 eixos da matemática, ok? Segundo a nossa Base Nacional Comum Curricular. E esses 5 eixos, igual eu já falei, são os números. Aí, dando sequência, a gente vai ter a álgebra. Dando sequência, a gente vai ter a parte de geometria. Depois, nós vamos ter a parte de grandezas e medidas. E, por fim, desculpe, nós vamos ter o que chamamos de probabilidade e estatística. Ok, gente? Então, a matemática, ela vai, segundo a Base Nacional Comum Curricular, se organizar dessa maneira, certo? O objetivo nosso não é fazer aprofundar, não é fazer um estudo mais detalhado, não é fazer um estudo analítico, vamos dizer assim, relacionado a cada uma dessas áreas. Isso é voltado para nós, professores, isso é voltado para pedagogos, isso é voltado para o pessoal que especificamente trabalha na área da educação. Mas é interessante sabermos quem é quem para que a gente possa ter uma abordagem mais incisiva, possa ter uma abordagem mais eficiente relacionada ao ensino. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem números, que é o primeiro contato, tá, gente? Eu até disponibilizei recentemente um vídeo que trata até de uma abordagem bem prática sobre transmitir a ideia de números, a ideia de contagem, a ideia de agrupamento, então, para a criança. Então, a gente não vai chegar falando sobre números para uma criança, para quem está começando a ter esse primeiro contato, de maneira já acadêmica, de maneira já aprofundada, não. Então, a gente tem que ter um entendimento, primeiro, como é que vai se dar essa abordagem, como é que vai se dar essa apresentação de números. Então, números vai estar inserido ali a ideia das operações elementares, que a gente vai ter soma, subtração, multiplicação, divisão. Então, números vai abordar isso, números vai abordar os sistemas numéricos, daí a gente tem o sistema de numeração romana, a gente vai ter o indo-arábico, a gente vai ter o sistema decimal, a gente vai ter vários outros sistemas, ok? Então, está dentro desse conceito de números. Em números também, nós vamos estudar a ideia ali de potências, a ideia de radiciação e por aí vai, tá, pessoal? Ordem de resolução de uma expressão numérica. Então, dentro de números, nós vamos abordar sobre tudo isso. Álgebra. Gente, álgebra é ali quando insere as letras, coisa mais linda, né? Dentro do conceito de matemática. O pessoal adora quando começa a utilizar letras. A mais B é igual a X. Então, o pessoal fica sem entender nada. Mas a álgebra nada mais é do que uma inserção de letras para poder representar um valor até então desconhecido, um valor numérico até então desconhecido. Então, a gente utiliza a álgebra justamente para isso, ok? Geometria, grande maioria já sabe, quando a gente vai estudar formatos geométricos, né? Tem até aqui, inclusive, alguns exemplos, ó. Coloquei aqui, isso aqui é um tetraedro, isso daqui é um prisma, é um sólido geométrico tridimensional, objeto de estudo da geometria, geometria espacial. Isso aqui também, tá, pessoal? É um objeto de estudo da geometria. Isso aqui, que é utilizado ali, né, no material dourado, muitas escolas têm. Alguns pais também, alguns de vocês também têm isso. Inclusive, é bem interessante para poder trabalhar
a ideia de unidade, né? As casas ali decimais, a organização de um número, unidade de dezena, centena, unidade de milhão, de milhar, e por aí vai. Então, isso aqui é bastante interessante, tá, pessoal? Então, gente, a geometria, ela vai estudar essas formas geométricas: quadrado, círculo, triângulo, retângulo, trapézio, trapézio, a gente vai ter ali trapézio reto, trapézio equilátero, a gente vai ter também ali aquele balãozinho, como o pessoal gosta de chamar, né? Que é o nome que se dá, é losango, tá bom, pessoal? Então, a geometria vai estudar isso daí. Grandezas e medidas. Ali nós vamos ter as unidades de medida. Unidades de medida de comprimento, por exemplo, centímetro, milímetro, decímetro, metro. Unidade de medida de peso, quilo, miligrama, tonelada, certo? A gente vai ter também várias outras unidades de medida. Então, isso vai estar dentro desse tópico de grandezas e medidas. E, por fim, probabilidade e estatística. Essa parte de probabilidade e estatística vai trabalhar também, sobretudo, o tratamento de várias informações. Então, aqui nós vamos ter a presença de gráficos, nós vamos ter a presença daqueles gráficos em forma de pizza, né, que são gráficos setoriais, aqueles gráficos em forma de coluna, em forma de barra, gráficos em linha e por aí vai. Beleza, gente? Então, a matemática vai estar organizada, isso aqui, pessoal, de maneira bem superficial, de maneira bem rasa, ela vai estar organizada dentro desses 5 eixos, ok? Que a BNCC vai apresentar para a gente. Beleza, gente? Então, nos próximos vídeos, nós vamos começar a falar sobre esse primeiro tópico, sobre esse primeiro eixo, que é o eixo de números, ok? Então, isso aqui foi só um vídeo para introduzir, para poder pontuar esses eixos, para poder ter um norte para a nossa abordagem, para o nosso estudo ser mais eficiente. Beleza? Espero que tenham gostado, né? E vejo vocês ali no próximo vídeo. Forte abraço e até!